Ele nasceu em Pindamonhangaba, filho de Geraldo José Rodrigues Alckmin e de Miriam Penteado. Casado com Maria Lúcia Ribeiro Alckmin e pai de 3 filhos, Sofia, Geraldo e Tomás. Também é vovô dos gêmeos Enzo e Luca e da Isabela. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté com especialização em anestesiologia. Isso aqui no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Iniciou sua vida pública em 1972, quando foi vereador no município paulista de Pindamonhangaba. Foi escolhido presidente da Câmara Municipal e em 1976 foi eleito prefeito de Pindamonhangaba, exercendo o mandato por 6 anos. Foi também deputado estadual, deputado federal, vice-governador do Mário Covas em 94 e entre 91 e 94 ele foi presidente estadual do PSDB aqui em São Paulo. Hoje ele governa o estado, o nosso estado, que abriga 42 milhões de brasileiros e que tem a 5ª maior cidade do mundo, a nossa São Paulo. Então, a população paulista o elegeu em 2010 no primeiro turno, com quase 51% dos votos válidos em sua 3ª gestão como governador de São Paulo, agora em 2010. Considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano, no perfil desta noite, o Todo Seu tem o prazer, a alegria de receber o governador do estado de São Paulo, José Rodrigues Alckmin Filho, o nosso Geraldo Alckmin. Tinha que fazer um discurso aqui. Obrigado por ter vindo, uma querido. Satisfação. Minha, obrigado. Está na sua casa, sabe, né? Muito obrigado. Obrigado eu, querido. Ai. Viu, ele se levanta, já se abotoa. É um homem muito elegante. Não é porque eu gosto dele, não. É porque ele é, de fato, um homem muito elegante. Elegância se aprende, governador? Sim, elegância... Aliás, eu acho que elegância, Ronivon, é saber ouvir. Né? Saber ouvir é elegância, porque é respeito pelo outro, é paciência, né? Eu acho que é uma das formas de elegância. Essas suas virtudes, que são dificílimas de serem cultivadas, eu gostaria que tivesse ao meu lado também, porque quando as pessoas dizem, o Rony é tão educadinho, ele é tão elegante, muitas vezes eu perco a paciência. Isso não acontece contigo nunca. Eu não sei. Com esse sorriso todo aí, com essa semana pavorosa que está acontecendo hoje, enfim, há coisas que podem nos tirar dos eixos. Existe alguma coisa que possa te tirar do norte? Olha, eu acho que a gente nunca deve, sempre deve manter, quando você tem bons argumentos, não precisa fazer gritaria, não precisa ser mal educado, né? Agora, se há uma coisa que sempre irrita, é mentira, né? Porque errar e acertar é do ser humano. Correto. Isso faz parte da vida humana. A gente nunca acerta, né? E nem todos nunca erram. Agora, é preciso ser verdadeiro, isso é importante. Eu liguei para um amigo nosso, comum, para brincar com ele, o João Dória. Ele disse, aí, João, claro que eu liguei naquele chocolate lá do Barcelona, né? Que maldade, hein? Ele disse, olha, na primeira oportunidade eu vou perguntar para o governador como é que foi o coração dele. Se ficou dilacerado como o seu. Vou aproveitar a oportunidade. Olha, eu assisti o jogo em Presidente Prudente, porque aquele domingo eu fui sábado para a região entregar lá um conjunto de obras ali na Alta Paulista e dormi em Presidente Prudente. E assisti o jogo lá de manhã, antes dos compromissos em Presidente Prudente. E aí brinquei lá em Presidente Prudente que eu tinha decretado luto oficial por 3 dias pela derrota do Santos. Aí um gozador lá gritou lá, falou, não, doutor, não são 3, são 4 dias. São 4 a 0. Mas o Santos foi campeão da Libertadores. Sim. Tem o jogador que fez o gol mais bonito do mundo. Neymar. Que é o Neymar. Agora, o Barcelona, equipe, né? O que mostra que hoje não basta ter um craque.
Você precisa ter um time. Uma equipe, é. Precisa ter equipe. Mas eu sou do tempo, Ronivon, do Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Isso é o meu tempo. Isso é o meu tempo. Ah, nada. Aliás, o Neymar mandou uma camisa autografada para mim aqui no programa. Já agradeço de novo esse bonitão. Mas vamos falar agora sobre o governador. A gente anda muito preocupado e eu sei da sua preocupação também nisso. E eu quero sempre colocar aqui o seguinte: independente de qualquer ligação de afetividade, como é a nossa, que eu declaro publicamente, já fiz isso, mas eu acho que todos nós, brasileiros, temos um viés muito paternalista. Todos nós gostamos de culpar sempre o governo por alguma coisa. A culpa do governo. Esse sentimento paternalista devia ser, de certa forma, invertido, mas de uma forma diametral. Eu acredito que quando nós estamos com uma autoridade, como é o seu caso, que nós colocamos no poder, nós temos que levar o seguinte discurso: quer tenhamos eleito ou não, nós estamos aqui para ajudar. O que nós podemos fazer para ajudar ao governador Geraldo Alckmin? Olha, eu vejo que a participação da sociedade civil, ela é super importante, né? O Montoro sempre nos ensinou, olha, o que o município puder fazer, o Estado não deve fazer. O que o Estado puder fazer, a União não deve fazer. E o que a sociedade puder fazer, o governo não deve fazer. O princípio da subsidiariedade, né? Então, eu diria que um fato bom do nosso tempo, da nossa época, é a organização da sociedade civil. Organizações não governamentais, né, entidades do terceiro setor. Então, são os melhores parceiros que a gente pode ter. Hoje nós temos 25 hospitais que há um contrato de gestão com organizações sociais, com OSs, organizações da sociedade civil. Se pegar o Instituto do Câncer, que foi eleito o melhor hospital do SUS do Brasil, pelos pacientes, ele é contrato de gestão com OS, com organizações da sociedade. Eu, esta semana, estive no Grajaú, onde nós temos lá o Hospital do Grajaú e o AME do Grajaú. O nosso parceiro é o Sírio-Libanês. Quer dizer, 100% gratuito, 100% SUS, mas você tem bons parceiros. Os restaurantes Bom Prato, que são um sucesso, os 32 restaurantes Bom Prato. Entidades religiosas, judaicas, TENIAD, católicas, evangélicas, da sociedade civil. Então eu diria que a sociedade é grande parceira. Santas Casas de Misericórdia, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, Ronivon, é 1543, é Brás Cubas. Então as Santas Casas são o melhor exemplo de uma sociedade organizada, que ajuda o governo a atender a população. Eu sou um fã da sociedade organizada. Pena que a nossa se desorganize sempre, né? Nós estamos falando de vida. E de repente me ocorre uma coisa: crime contra a vida. Será que isso tem solução? Tem, é uma luta, é uma guerra que você tem que vencer batalha todo dia, mas entendo que sim. E você tem razão, é uma coisa muito preocupante. Hoje, entre as 3 principais causas de morte, no mundo moderno, não é só no Brasil, a primeira é coração e grandes vasos, que a gente pode reduzir muito com bons hábitos, né? Com bons hábitos. A segunda é câncer, que aumenta, porque é ligado diretamente à idade. Quanto mais idosa fica a população, maior a incidência. Mas é uma doença curável. Então você diagnostica, trata, por isso nós estamos criando uma rede paulista de combate ao câncer e a pessoa vai morrer de velhice, de outra doença. Então é curável. E a terceira não é doença, é
acidente, é causa externa. Tiro, homicídio, violência, automóvel, motocicleta, droga. Então, aí vem uma ação também importante. E aí eu diria que São Paulo, acabamos de publicar agora 2011. São Paulo tinha 12.800 homicídios por ano. Deus meu. Fechamos o ano passado com 4.100. 8.000 vidas poupadas. Então, nós saímos de 35 homicídios por 100 mil habitantes para 9,87. Quer dizer, pela primeira vez, nós estamos abaixo de 10. E trabalhando, porque não estamos satisfeitos. Você tem um problema grave de crime contra o patrimônio, roubo e furto, que é um problemão das grandes cidades. Eu moro no Morumbi. Então, Não preciso dizer mais nada. Mas o fato é que os homicídios, a curva, ela é uma curva de queda. E você tem que estar todo dia. Tanto é que pela primeira vez, a maior causa de morte por causa externa não é mais homicídio. É desastre automóvel e motocicleta. As rodovias matam mais do que as armas. Pela primeira vez, porque houve uma queda de 12.800 para 4.000. São Paulo reduziu 71% homicídio. Nós éramos o 5º estado brasileiro em criminalidade, em violência, hoje somos o 25º. Mas à medida que as estradas melhoram, você tem mais velocidade, o que leva a acidentes com carro e moto. Por isso, o nosso esforço no combate ao álcool. E, aliás, enquadramos, no caso da pessoa alcoolizada, como homicídio doloso, os acidentes de automóvel com álcool. Todo santo dia de Deus, eu falo isso aqui. Se for dirigir, não beba. Todo dia. Eu encerro o programa com isso, todo dia. É isso. Acredito. Bom, nossa. Olha, você está dando uma vacina. Porque hoje a terceira causa de morte não é doença, é acidente. E entre os acidentes o álcool tem um papel importante. Seguramente. Tem aqui um dado sobre a população carcerária. É uma coisa de aproximadamente 180 mil presos, né? Isso sem contar que os que deveriam, na verdade, estar presos, os que estão foragidos, os que a lei permite que circulem, né, livremente, mesmo tendo cometido crimes horríveis. Isso me aborrece. Essa população não poderia, por exemplo, construir estradas, moradias, hospitais. Eu sei que o preso não tem obrigação de trabalhar, mas não seria uma hora de a gente mexer nessa legislação? Para não ficar tão ocioso, sair de lá PhD em crime? Olha, Ronivon, nós temos, você colocou bem, 180 mil presos. Então, a primeira constatação, São Paulo tem 22% da população brasileira e tem quase 40% da população carcerária. Quer dizer, é o estado onde a polícia mais trabalha e mais prende e tira criminoso da rua. Por isso que os índices melhoraram em relação ao Brasil. Não estão ainda bons, mas já melhoraram muito. Desses 180 mil presos, você tem mais de 100 mil, 110 mil, 120 mil condenados. E você tem uns 60 mil, 70 mil provisórios. Os provisórios estão aguardando o julgamento. Você pode sair a semana que vem, pode ser condenado. Dos presos condenados, que são 110 mil, 50 mil trabalham. Então, mais de 40% dos presos, eles trabalham. Não tem como fazer uma estrada, uma coisa assim, porque ele fugiria. Então, não... Eu me lembro daqueles filmes americanos que eles trabalhavam aquela bola, com fio de estrada de ferro. Só pode trabalhar fora o que tiver em semiliberdade. Você tem um preso que já teve uma progressão de pena e ele está num sistema de semiliberdade. Ele só dorme na unidade. Esse pode, mas são poucos. Agora, ele trabalha dentro da penitenciária. Nós temos uma penitenciária em Pirajuí, perto de Bauru, que é uma fábrica penitenciária. É uma fábrica de carteira, mesa, tudo que relacionado a madeira para a educação.
Então é uma fábrica. No 80% dos presos trabalham. Bola de futebol, tudo que você pode fazer dentro da penitenciária, de manufatura, nós temos. E realmente você tem razão. Os presos gostam, eles querem trabalhar, por quê? Porque ele ganha um dinheirinho, põe na poupança para quando sair da unidade prisional, e cada 2 dias de trabalho, ele reduz um dia de pena. Então você tem um estímulo ao trabalho. E o trabalho educa, né? O trabalho educa. Agora há pouco a gente estava falando sobre esse binômio pavoroso que é álcool e estrada, álcool e rua, quando se dirige um automóvel ou motocicleta. Quando essa lei foi sancionada, inclusive, por sua mão, a lei anti-álcool, que os menores não poderiam comprar bebida e tal, eu achei maravilhosa essa história, mas eu pessoalmente, representando inclusive todos os cidadãos que estão aqui, queria lhe cumprimentar por isso, mas a gente frequentemente observa essa garotada comprando em supermercado, enche aquela sacola de bebida alcoólica, sai, vai tomar na porta da balada. Quer dizer, a sua informação é exatamente essa. Eu não sei, o que a gente pode fazer em relação a essa história, porque esse comércio é irresponsável. Isso leva, de certa forma, porque o álcool ele é prazeroso, daqui a pouco tem que ter uma outra coisa a mais. O Samitiba falou comigo uma vez aqui. Aí ele vai experimentar maconha, aí é pouco, aí ele quer cocaína, aí é pouco. Enfim, isso aí. O começo é o copinho da cerveja. Ele falou aqui comigo isso. Então, por que nós fizemos uma nova lei em São Paulo? Porque hoje, com 13 anos, está se começando a tomar bebida alcoólica com 13 anos de idade. E há uma certa tolerância com o álcool. Há uma intolerância com o cigarro, que eu acho correta. Claro. O cigarro faz mal, mas faz mal para a pessoa. Você nunca viu ninguém bater na mulher porque fumou, mas bate na mulher porque bebeu. Nunca viu ninguém atropelar alguém no ponto de ônibus, matar 3 pessoas porque fumou, mas atropela e mata porque bebeu. Então o álcool é mais grave. E hoje se começa a tomar bebida alcoólica com 13 anos, com 12 anos. E o jovem, o adolescente, a criança que começa a tomar bebida alcoólica, a chance de ter alcoolismo na idade adulta é muito maior e de ir para outras drogas. Então, por isso, a lei nova. O que nós fizemos? Olha, o estabelecimento comercial, ele é proibido de vender e proibido o consumo. Então, antigamente se dizia, não, eu não vendi, ele trouxe a bebida. Não, se estiver consumindo dentro do teu estabelecimento, você é responsável. Claro. Não importa se a pessoa trouxe. E, inclusive, pode fechar o estabelecimento. Nós pusemos 1.000 fiscais, 500 do PROCON, 500 da Vigilância Sanitária, para poder trabalhar essa questão. Self-service, não pode ter bebida alcoólica com refrigerante. Tem que ter uma geladeira separada, com aquela mão. Os supermercados estão ajudando. Quando passa uma bebida alcoólica no caixa, o caixa trava, a computação, ele trava. E a pessoa do caixa, se achar que tem menos de 25 anos, ela pede um documento. Se não tiver o documento, não vende. Agora, por mais esforço, e os pais estão nos ajudando. Quer dizer, há uma boa, os pais hoje são os melhores parceiros que a gente pode ter. E uma campanha, dizendo, olha, vamos preservar a adolescência. Abaixo de 18 anos não pode, porque esse jovem tem risco de amanhã ficar alcoólatra, de cometer de acidente de automóvel, de motocicleta. O jovem brasileiro, todo fim de semana, corre risco de vida nas grandes cidades do país. Então, e uma das razões é o álcool. Bom, na campanha da sua candidatura à presidência, eu me lembro muito de uns assuntos que eram veementemente abordados: educação, segurança e saúde. Como brasileiro, representante de tantos outros aqui trabalhando em comunicação, eu tenho uma pergunta tão chata para fazer, mas ela não quer calar. Quem não pode pagar por educação, por segurança
por saúde, fica sem ela? Olha, eu diria que a educação hoje ela foi universalizada. Quer dizer, o ensino fundamental, hoje você tem mais vagas do que alunos. E diminui 2% a população de alunos por ano, porque caiu a natalidade. Então, eu diria que hoje a oferta de vagas, nós precisamos melhorar a qualidade da educação pública. Mas você tem as vagas garantidas. Antigamente, no passado, só estudava a elite. Você tinha meia dúzia de escolas. Eu me lembro do endereço, eu fui a Itapira e o Barros Munhoz, presidente da Assembleia, dizia que 50 anos atrás houve uma campanha em Itapira para ter escola de ensino médio. Porque não tinha, você tinha que sair da cidade para fazer o ensino médio. Escola normal, escola de professor, tinha 4 no estado de São Paulo.